vez apresentando o programa ontem e hoje, na apresentação desse amigo de vocês que toma liberdade de entrar na sua casa, José Geraldo, através da sua TV Serra Azul. Hoje, uma grande surpresa, e há muito tempo eu queria trazê-lo para conversar e contar a história, porque feliz do homem que tem história para contar. Hoje nós estamos recebendo aqui Claudionor Maltempe. Todo mundo conhece como Dodô Serralheiro, o Dodô do seu Júlio Maltempe, irmão do Walter, que já foi. Não, vai estar aí, não foi não. Não? Vai estar lá sentado lá. Ah, então tá. Ele não foi ainda não, viu? Não foi ninguém da minha família, só foi meu pai, minha mãe. Desculpa. E foi um filho, dois filhos meus. Dois filhos meus foi, né? Isso. E foi filho do Walter também, né? Por isso o Júlio Fernando foi. O Júlio Fernando foi isso que eu fiz a confusão. Mas a Ditinha, a Mafisa... Tá firme lá. Tá tudo lá. E o Dodô, o Cid... O Cid tá lá. Você tá vindo aqui a pedido do Cid, viu? O Tchola? O Tchola. Só vai lá porque meu irmão tem história pra contar. O Tchola, E o João Belo. E o João Belo também. João Belo também. Então, olha, você viu que é conhecido demais. Filho do seu Júlio Maltempe, que foi um taxista, mas antes disso... Tem uma história muito grande aí do seu Júlio que também nós vamos contar aqui. E da dona Maria Civitelli, né? Que é parente do Guilô, do pessoal ali do Civitelli. Do Guilô, do Delfino, do Landinho, do Formiga. Olha pra você ver. Tudo ali, os Civitelli, tudo. Os pedreiros, que era o tio Nené, tio Negro, tio Cardoso. Era tudo eles, tudo da família lá. Então, família grande, né? Então, graças a Deus. E ele tem... Tio Queco. Tio Queco, pai da Vitória, né? Era o pai da Vitória. Era o pai da Vitória, né? Morava aqui em cima, aqui para baixo do cemitério. O pai do Queco, da Irene, do casado com o italiano lá, o Pedro, E ele tem hoje dois filhos, né? Que é o Claudionor. E o Vinícius. O Claudionor, molecada no meio do futebol aí, ninguém conhece ele como Claudionor, né? Hoje eu liguei lá para falar para ele, olha... Como girafa. Teu pai, não, é meningite. Também girafa é meningite. Girafa também. E do Vinícius. Tem 5 netos e um casal de bisnetos. Dudu, é uma satisfação receber você aqui. Você é uma pessoa bastante conhecida em São João, bastante querida. Bastante querida. E hoje nós queremos te homenagear, te entrevistando. Pode falar. É uma emoção muito grande. Pode falar. O que eu lembrar, eu conto Então nós vamos lembrar devagarzinho aqui, uma conversinha assim. Vai de quando nós estamos no Bar do Formiga, vamos bater um papo. Comendo um bauru. Comendo um bauru, Então, a tua infância, você falou que nasceu em Santo Antônio do Jardim. Foi naquelas redondezas ali, na roça, aquele tempo, lá roça, né? Que, hoje eles falam Paulicéia, tem tudo aquele lugar, né? E eu... Naquele tempo meu pai morava lá, que o meu nono, o pai dele, tinha sítio naquele pedaço ali, então eu morava ali, registrou eu no Santo Antônio de Jardim, depois que a gente, uns tempos, viemos para cá, né? Porque no fim vai acabando, as coisas vão acabando, você sabe disso, né? Porque chega uma hora que nem meu nono, foi dali, comprou um sítio lá perto de São João da Grama, né? Para lá de Santo Antônio de Jardim, lá perto de São João da Grama. Você não conhece lá, né? Não. Então, aí a gente, ficou tudo, meu pai veio para a cidade, outros filhos dele, um comprou um sitinho, outro foi mexendo daqui, mexendo dali, né? Aí o meu pai mudou, porque eu te falei que eu ia com ele lá na Brascote, ficava lá, eu era criança. Depois, quando eu completei os 7 anos, em 1940... Aí meu pai me registrou no Joaquim José, que eu saía dali da casa e descia lá no grupo. Isso eu comento qualquer hoje, eu falo até para um amigo meu na rua, que eu encontro com um delegado não, advogado aí na rua, que olha lá, meu filho estudou direito. Mas os 4 anos que você estudava no grupo, aquele tempo que só tinha o Joaquim José e o Teófilo de Andrade. Então, 4 anos lá vale por 7, 8 de um advogado que hoje ninguém presta. Você sabe que é tudo porcariada, né? Vai falar o português, claro, não é mentira não. Né, lá? Ele se formou, não quis nem continuar a carreira lá, tá lá, advogado lá. E eu então estudava lá, nesse meio de tempo, o Cavalcante sim. veio do norte.
E foi morar... Nilo Cavalcante, que tinha feito ali. É, o Nilo Cavalcante. Ele foi morar na pensão do Biase, que era a Dona Maria Eugênia Antoniazzi. E onde era? Ali, você sabe, é para baixo dos meus tios ali, do barbeiro ali, do meu nono, tudo aqui. Ali, onde é que tem a casa do construtor? Casa do construtor. A Confibra teve ali muito tempo, né? Que a Confibra era ali era um terrenão que vinha era um terreno da Ernesto de Oliveira, que aquele tempo não falava, ele falava Rua do Ferro Queimado. E até na rua Bernardino de Campos, que está do outro lado de lá. Então, a casa velha tinha pensão ali. E o Cavalcante chegou, quando ele veio do norte, eu fui aprender ofício de alfaiate com ele. E trabalhei um tempão, depois ele casou com a filha que foi a Dona Olália, que é mãe do Marcelo, mãe do Mirto, todo aquele povo lá, né? Aí ele mudamos ali para Encostado Gringo, que tinha casa do Napoleão Conrado, que ele mexia com animais. Aquele tempo, hoje é veterinário, aquele tempo não é veterinário. Naquele tempo o cara ia lá, tratava, que nem eu comento com os outros até hoje. Que quando nós morávamos aqui, em frente ao HP, tinha um senhor ali que mexia com animais. E aquele tempo quebrava a pata? Não, com a canela de um animal, eles pegavam aquelas coisas de bambu assim. Faziam uma tala. Faziam uma tala prendendo assim na coisa assim, e enrolava a coisa ali, o cavalo ficava normal. Agora, capau, hoje é tudo diferente, né? Aquele tempo... Pode falar aqui? Pode. Naquele tempo eles punham num toco assim, pegavam um machadinho e bote. Capava? Para capar o animal. Era desse jeito. Logo que eu era criança, eu ia ver. O nome do homem era Angelim Scarabé. Oh, nossa, tá com boa de memória, hein? Então, Dudu... E aí, já fui aprender, eu fiquei trabalhando com Cavalcante, que em frente tinha o Sisquim. Pai do Nertão, pai do Ayrton... O Luizão, todo aquele povo lá. E naquele tempo, os velhos Sisquim, eles tinham uma coisa assim, que o cara ficava com a manivela virando, e ele ficava com os braços tudo cheios de coisas, que para enrolar e fazer aquele tempo, hoje é com a cordinha, aquele tempo enrolava e fazia coisa para pôr no cavalo, quando o cavalo montava, o cavaleiro montava em cima, ele ficava segurando. É tudo de aquele coisa que não acabava nunca na vida. Não era couro, não, era um negócio lá que eu não lembro. E eles faziam aqueles arreios, faziam tudo, Nertão, tudo aqueles arreios. Nertão, Ayrton. Ayrton, tudo. O Ayrton era criança, igual eu, porque nós fizemos tiro de guerra junto, eu e o Ayrton fizemos tiro de guerra junto. Então ele estava ali em frente lá, o Napoleão cuidava de cavalo, a turma tudo mexia com o Nertão, mexia com o Ayrton, mexia com o velho Sisquim, porque o velho Sisquim ficava aquele cigarrão de paia na boca, que nem mexia com ele, né? E eles, então, era até divertido para nós ali. Era tudo a rua de terra, não tinha calçado, não tinha nada naquele tempo, que eu lembro, não. A rua do Feijão Queimado, que hoje é... Ernesto Oliveira. E o... Era Feijão Queimado porque as mulheres ficavam Ficava, depois eu vou chegar na história, já pra você. Aí depois, Cavalcante mudou na Praça Joaquim José, que era a Praça das Parmeiras, que naquele tempo só tinha parmeira lá. Era tudo calçamento, pedra lá, e tinha um jardinzinho no meio, assim, da rua, assim. Pra você atravessar da casa, era do Arigucci lá, aquele Fernando Arigucci. Ele era do lado encostado ali. Do lado tinha o Chico Virga, que tinha o açougue, e do lado tinha o João Manias, que tinha o açougue. A farmácia. O açougue era do Virga, e o João era da farmácia, né, o João Manias. E na esquina tinha o bar do Antônio Braz, que era pai do Osiris, aquele Vardemar, tudo aquele povo ali, né? E tinha padaria naquele tempo, mas não lembro. Não era da Dona Elza. Não era Dona Elza, não lembro quem é que chamava, porque daquele tempo nem sei se ela tinha nascido. Tinha o bar do Oswaldinho já? Não, era o bar do Antônio Braz ali. Na esquina. Na esquina ali, que depois que mudou ali para. Aí nem antes do Oswaldinho tinha outro, depois que veio o Oswaldinho. E o Oswaldinho tá lá, né? E o Oswaldinho hoje tá no fundo do Pito lá hoje também, né? E o Oswaldinho tá firme lá. Tá lá, eu encontrei com ele aí, eu falei, deu dó de ver ele, coitado.
Jogou bola, tudo, né? Então, mas ele tá que dá até dó, não pode nem andar direito, coitado. Dodô, a vida é assim, né? Aí nós trabalhava ali encostado em Fernando Arigucci, depois tinha um açougue do Virga, depois do lado tinha aquelas turcaiadas lá, que era pai do Neige, daquele povo, tudo. E na esquina tinha os turcaiadas lá, que era o Miguel Nicolau, o Dr. Durvar, tudo ali. Era tudo ali. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já, depois a gente começa a conversar do pessoal lá da esquina e da avenida ali, que você conhece bastante. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já. Não saia daí, hoje o papo aqui está bem descontraído, bem leve mesmo, o Dodô está aí contando, né? Um pouco da sua vida, da sua trajetória da vida e da vida de São João também, porque conviveu, teve uma vivência muito grande, bastante atuante em São João. Então ele vai contar mais história pra gente. Não saia daí, não vale a pena você sair. Fica aí comigo. Depois desse rápido intervalo, nós estamos aqui recebendo hoje Dodô Maltempe. E ele vai contar para nós a trabalhada lá da quando avenida. Eu trabalhava com o Cavalcante ali no Arigucci, que o Fernando Arigucci trabalhava no posto de saúde. E ele era pintor, fazia aqueles quadros que você babava de ver os quadros que ele fazia. Que você ficava... Fernando Arigucci. É Fernando, pai do Tabajara, que já morreu. Pai do Dr. Ermelindo. Pai do Dr. Ermelindo, ué. Fazia cada quadro que pintava lá que você ficava de boca aberta. Era coisa fora de sério. Então a gente tinha amizade com tudo aquele, brincava com todo mundo ali. Depois tinha a farmácia Cruzeiro, que era do Leoncinho e do Maineri. Depois tinha um bar ali. Bar do Ernesto Torres. Depois tinha um bar ali que nós atravessava a rua e ia chupar sorvete. Tinha o Chico Barbeiro, que antigamente era um salão de dança, que aquele irmão do Faustino Cibinho um dia matou um cara lá dentro, né? Foi na época que nós estávamos lá, eu era criança, quando nós chegamos para trabalhar no outro dia, ficamos sabendo que no sábado, no baile lá, o Cibinho matou um cara lá dentro. Foi essa história que eles contavam, né? E ali nós continuamos trabalhando, até que trabalhei lá no Cavalcante, até naquela época acabou a guerra, que foi em 40... Aí eu não lembro. 5? Olha lá, acabou a guerra. E ali nós, o Cavalcante, o nortista, né? Pegamos aquelas palmeiras lá, aquelas coisas assim, não tinha aquele canteirinho no meio assim, amarramos barbante, amarramos tudo, penduramos tudo quanto foi coisa, bombinha daquela época, né? Aquelas coisas. A hora que o rádio anunciou, aquele tempo não tinha televisão, era rádio. A hora que o rádio anunciou, fim da guerra, né? Aí acendemos fogo lá, que foi aquele estouro. O cara falou, começou a guerra de novo. Que coisa mais linda que foi. Não, é verdade mesmo. Aí eu trabalhei com Cavalcante um tempão ali, aí depois acabei saindo do Cavalcante, fui trabalhar com o Estevo. Você conheceu o Estevo. Você não conheceu o Estevo, não? O Estevo não pai do Oswaldinho. Não é o Estevo. O Estevo, pai, o filho dele é aquele que mora ali para lá tem o doutor Sebastião, que tem a clínica dele. O Estevo Alfaiate, pai do Joel. Então, aquele... Sim, você foi trabalhar no Alfaiate com ele. Trabalhei com ele um tempão ali onde é que era... Ele tinha alfaiataria ali no... Onde é que era daquele pai daqueles gordos, que era muito meu amigo, que eles... Pra cima da bico, depois que o Ivo montou aquelas coisas dele ali, tudo ali, né? Eles tinham uns fazendão, esse povo tinha Emílio Arqueiro, hoje o cara tem 10 arqueiros, fala que é um fazendeiro de mão cheia. Naquele tempo tinha que ter muita terra. Aquele tempo o cara tinha 200 arqueiros, eu vou lá no meu sitinho, eles falavam desse jeito, meu nono falava assim. Ali eu trabalhei com ele ali, depois ele mudou a alfaiataria na avenida ali, onde tinha
o Mob, aquele que apitava jogo de futebol. Ah, sim. Como é que chamava aquele? Mob... O Assad lá. Ah, não, ele é irmão ou pai? Era pai do Não, Leãozinho? então, do tinha Elias Assad Simão. Então, tinha um que pitava jogo, que era juiz de futebol, aí pitava tudo jogo para todo lugar aí. O Elias Assad Simão, Leãozinho. Então, eu trabalhei uns anos com ele, depois o Estevão mudou aqui na avenida, ali onde é que, encostado do Fernando Origuchi. Ah, sei. Que tinha, Veio ficar mais perto. tinha uma clínica médica, tinha o Dr. Romeu, que esse Romeu Fulaneto tinha clínica ali, e nós usava todas as coisas, era do Fernando Fulaneto, pai do Toninho. Pai do Toninho. E nós usava banheiro, usava as coisas, tudo deles lá, porque lá onde nós estávamos não tinha. E aí você ia lá ver o Fernando fazer as Ele esculturas, né? sentava lá num banquinho, assim, sentar num banquinho e ficava só fazendo assim. A gente ia lá, mexia com ele, brincava com ele, era um santo. Ele é brincalhão. E o Toninho, brincalhão. depois nós teve o Toninho, que hoje casado com a Pérez, né? Aquele Toninho Fulaneto. Toninho já também foi pro andar de cima. Não sei, morreu o Dona Toninho? Carminha também. É. Toninho Fulaneto morreu? Ah, você tá brincando. Nossa, você não sabia? Foi morar com Deus. Mas é aquele tempo que você então, lembrou. mas o Toninho, depois que ele se separou da mulher dele, foi morar com a coisa lá, com a Tonisa. Lá perto do Cristo, não é? Não, aí você acha que você está fazendo confusão. Não é eles? Não, está fazendo confusão. Eles ficaram até o final da vida juntos. Ah, então não sei. Então aquele que foi lá com a Mas então, Tonisa, lá o em cima, Toninho- perto do Cristo, lá em cima. Então, É? é o Roberto. Ah, o Roberto, é o Roberto, então é o Roberto, então é isso, né? Mas, Aí, tudo bem, mas a amizade que eu tinha com ele, que foi a Tonisa era vizinha da gente, filha do Astidino, né? Da Terezinha Coisa, né? da Terezinha Varzinho. Aí depois que eu saí do. Cabral. Aí depois eu saí do Estevão, É. fui trabalhar com o Siqueira, lá naquele prédio da esquina, aquele prédio velho do Vistim, sabe ali? Para baixo, aquele tempo tinha não tinha o banco ali, tinha cada aquele advogado, que eu não lembro. O Mourão tinha ali. Ralph Vistim. Ralph Vistim. Acho que se não me engano era Ralph Vistim. Vistim. Então nós trabalhávamos do lado de baixo, naquele prédio velho ali, que tinha a factoria do Siqueira e a família dos Vistim, tudo ali. Foi. Eu trabalhei muitos anos ali no Siqueira, tinha o João Lúcio, que era um alfaiate, senhor já de idade, né? Você trabalhou com o Mourão também. Lá trabalhei com opção de gente aí, né? Na hora assim. Depois você desistiu da... Aí depois que eu saí de lá, vim trabalhar com o Dino no alfaiate. Ah, com o seu Dino. Aqui no Dino, aqui, ó, encostado da padaria Estrela ali. Isso. Nós trabalhei muitos anos ali. Ali eu acabei de... o resto da minha coisa, porque cada alfaiate era um sistema. Aí acabei de acertar tudo na minha situação, aprendi o corte com o Dino, aí fui trabalhar na minha casa, onde nós morávamos, ali para baixo do seu pai, ali em perto. Na de Oliveira. Não, Antônio Prado. Antônio Prado, onde que tinha ali a Antártica do Rio de Tinha a Janeiro. Antártica do Janela, tinha do lado de cima o Biruta, que morava ali, morava o Júlio, que era, né? Ele é o seu Júlio. Julião. Tinha um primo bicheiro do outro lado. Tinha o Pedro, era o Pedro que tinha o bar, tinha o Zé Pariba. O Zé Pariba. Tinha o... Zé Pariba era vendedor do... Trabalhava no Finásio. finado ele trabalhava, o Zé Pariba. E ali nós, então, ficava ali, eu ficava em casa, meu pai saía para trabalhar, naquelas alturas já tinha táxi. Então eu ficava em casa com a minha mãe, tinha uma sala, eu ficava costurando lá, né? Costurava tudo lá. Então eu estava comentando ontem com o tio Jorge, que veio lá em casa, eu falei aí, mostrava aquela gravação da Anesita Barroso, então Raul Torres e Florença, eu falei, pô, naquele tempo, os anos que eu ligava o rádio, Raul Torres e Florença cantava, aí de noite eu tinha muito serviço naquele tempo, porque naquele tempo trabalhava, mas trabalhava para morrer mesmo. Meu pai varava a noite. Então, tinha noite que a minha mãe levantava, meu filho, vai dormir, amanhã você levanta cedo. Mas tinha que entregar a roupa no outro dia, o casamento. E então a gente
ficar costurando. Ontem eu estava comentando que quando eu abri a alfaiataria, para cima do Bar do Formiga, eu abri a alfaiataria. Foi quando eu abri. Em 54, 53, 54, 55. Porque quando eu casei foi em 59 com a mãe dele, né? Em 54, 55 eu abri a alfaiataria ali no Parmiro, que ele fez. O Parmiro fechou o empório, eu aluguei o cômodo e comecei a trabalhar. Em frente era o Linto Fornetani lá, que ele mexia com madeira. Madeira. É. Ó, nós vamos rápido intervalo e nós vamos ter que contar um pouco mais rápido essa história, que está muito gostosa, mas nós vamos falar um pouco do tempo que você trabalhou na aviação Cometa também. Né, fala. E quando você pegava o carro do teu pai, para você fazer as corridas de táxi, essas duas histórias que você tem que contar. Eu tenho de táxi também, que você está pensando Então, tá que bom. não? Trabalhei com um caminhão um ano. Então, nós vamos contar um pouco dessa história. Eu falo, se o caminhão que eu trabalhei um ano, se der na mão desses motoristas aí hoje, eles não saem do lugar, porque o câmbio, se você não desse o tempo no câmbio, eles não engatavam. Ué. Hoje é tudo automático. Freio a óleo, freio, você pisava no freio assim, ele ia, quando ele estava lá na tábua, lá embaixo. Ué. Tinha que ser corajoso, hein? Tinha que ser corajoso, ué. Bem, nós vamos para um rápido intervalo, gente. Eu acho, eu estou adorando. Parecendo o Raul Gil, um rápido intervalo, depois fica meia hora. E nós voltamos já já, tá? Nosso, é rapidinho. Bem, depois desse rápido intervalo, nós estamos conversando com o Dodô. O Dodô tem muita história, mas o nosso programa teria que fazer 2 ou 3 programas com o Dodô aqui para ele contar toda essa história. Mas agora você vai me contar. Você foi agente do Cometa. Onde era o Cometa quando você foi? Eu trabalhei, quando eu casei com a mãe dele, que eu te falei, em 59, né? 59, quando foi entre 61, se não me falha a memória, 62, eu apareceu essa boca no Cometa, que lá na rodoviária, lá embaixo, onde é que tem o frente lá, antigamente era o AME hoje, mas era não, o hoje, ginásio. Não, hoje Instituto de Educação. Na rodoviária, aquele tempo, tinha o bar lá dentro, tinha tudo, só encostava ônibus de coisa. Então, eu fui lá, foi em São Paulo, lá no Cometa, lá no Brás, fez o exame, fez tudo que eles exigiam, porque era exame, não é essa porcariada de hoje não, viu? Você para entrar e vender passagem era exame mesmo, né? Aí passei, fui aprovado, comecei a trabalhar ali como bagageiro. Então eu... Chegava e marcava as bagagens? Não, eu entrava uma semana às 5h30 da manhã e saía uma. Outra semana entrava a 1 e saía às 9. Depois que chegava o Cometa, às 9h30 nós saía. Era o serviço que a gente fazia ali. E se o cara vinha fazer o despacho, eu fazia o despacho. Você ia viajar, tinha 2 malas, abriu a bagageira, punha as malas lá dentro, arrumar tudo essas coisas, né? Os donos do bar lá eram o Felipe Morgabel, o Hélio, pai do Alencar. E o Candinho. O Candinho e o Liberato Trafani. Liberato Trafani. Tá tudo ali, ficava tudo ali. Olha, então, que tempo bom que era ali, né? Então, e subia o mercado lá, aquela escadaria lá, pra gente fumar escondido, porque no Cometa você não podia fumar, que se pegasse você podia até mandar embora, podia fumar. Então, quando o ônibus saía, nós tomávamos um café lá no bar, subia a escada e ia lá no mercado. Tomar um café escondido. Ia fumar um cigarro lá, lá tinha a Maria que vendia verdura, tinha o Otávio Azevedo, tinha os Mole, tinha o pai do Jair Cano, tinha todo aquele povo, tudo ali, tudo amigo da gente. Tinha esse que morreu há pouco tempo aqui, o Teco, acho que tinha uma loja lá dentro também, era o Teco, né? Então eu trabalhei no Cometa ali, depois que aposentou 2 amigos nossos lá, né, que trabalhavam como vendedor de passagem, então eu de bagageiro comecei a vender passagem. Aí trabalhava, uma semana pegava às 5h30 da manhã, saía 1. A outra semana entrava 1 e saía às 9.
A outra semana entrava às 9 e saía no outro dia cedo. Trabalhava a noite inteira lá. E nós ficava lá dentro, ó. Não tinha nada que fazer, ficava lá. Conversava com os caras do bar, que era tudo. Tinha o Colombo, que ele deve estar no asilo hoje, o Colombo, é. Aquele que vendia lancha, aquelas coisas, né? Então, enfim, aquela amizade. E o Expresso São João, que depois começou ali. O Expresso São João, que antigamente era do Marinho. Depois que o Expresso São João começou. Ali começou o Expresso São João, tinha o Jairo, o Daniel, o Eliseu, já morreu todo mundo já, né? E nós trabalhava ali. Olha. E eu ficava ali. E ali tinha um movimento bastante grande, né, Dodô? O movimento era grande. Dodô, agora a gente vai pular um pouquinho. Um dia eu estou ali no Nora, você estava contando que você pegava o táxi do teu pai, ou você tinha táxi, você ia levar o pessoal para o baile, meu pai me andava. Meu pai naquele tempo, que ele tinha não é porque era meu pai, não. Era um dos melhores carros que tinha lá, porque ele sempre gostava. Ele chegou a comprar daquele turco na avenida ali, que ele chegou a vir carro importado, aqueles Primu, Primu, De Soto, aqueles Dodge, aquelas coisas. Aí depois começou a sair o Aero Willis, aquelas coisas. Então, aí meu pai, quando eu trabalhava no Cometa, nas horas de folga, porque aí, quando eu tinha costura, eu saía do Cometa e ficava costurando. Que eu tinha a mãe dele, tinha tudo lá, onde é que ele mora lá, que tem aquela garagem, o coordenador tem lá até hoje. Costurava lá. E quando não tinha costura, o meu pai vinha lá, Dodô, vai no ponto para mim, que você tem muita amizade lá com esse povo, lá vai no ponto. Então eu ia na rodoviária, lá em frente à rodoviária, eu ia lá, ficava lá com meu pai. Aí depois a mãe dele começou, Dodô, compra um táxi, Dodô, compra um táxi. Peguei e acabei comprando um Morris, que ficava ali em Ponto Central, ali em frente ao Banco do Brasil novo, sim. Tem ali. Comprei um Morris do Bermílio de Lucas, conheceu o Bermílio? O filho dele assiste o nosso programa. Ah, é? Sempre o assiste. O Bermílio, que é sogro do Marzocchi. É, o sogro do Marzocchi. O Bermílio. Então eu trabalhava com meu pai lá, que ficava lá. Depois que eu comprei o Morris, né? Aí meu pai ficou em cima de mim. Você vende esse carro aí, Dodô, que esse carro aí não serve para nada. Para você viajar não tem condições. Só essas corridinhas por aqui não dá. Aí eu acabei vendendo o Morris, né? E eu comprei um Aero Willis, se não me engano. Eu lembro do Aero Willis. Comprei, aí meu pai de serviço que sobrava dele mandava tudo para mim. E quando às vezes quando eu ficava sem carro, meu pai dava o carro que eu viajava para ele. Para todo lugar mandava. Ele tem a estrada de terra. Tudo terra. Ia para Poços de Caldas, levar nego para jogar lá no Palace, levava tudo aquele povo lá. Tinha um médico aqui, um advogado, um doutor que era do Banco Brasil, levava ele para casa da amigada dele lá, né? Tudo assim, ué. De lá tudo é verdade, não tudo tá, é verdade. Você não tá falando nome, nós mas saímos de lá, falei, Dodô, hoje nós vamos tudo lá para a represa, que é a represa do Bortolão, lá em cima, que não tinha essa daqui embaixo, era lá em cima. Nós ia lá. Então a gente, pro meu pai, fazia tudo isso daí, que deixava eu à vontade. Você fazia ganhar tudo dinheiro. Não, ganhava dinheiro para ele, não era para mim, não. Ué, eu ganhava no Cometa, ué, eu não queria o dinheiro dele, era tudo para ele. Ajudava ele. Ajudava ele. Júlio. Então, e ele quanto que eu fiz isso para ele, viu? Não é uma coisa, graças a Deus, estou feliz da vida. Que bom. E quantas viagens eu fiz que eu ainda hoje, sempre quando eu às vezes dou uma volta em Poços, converso com algum lá, comenta, porque naquele tempo, Poços de Caldas era menor do que São João. Poços de Caldas era menor do que São João. Hoje, ele é bem maior do que São João, Poços de Caldas, hoje é bem maior. Bem maior. Então... Dodô, hoje você está com quantos anos? Vou fazer 82. 82, eu estava fazendo a conta aqui, 82. Mas não aparenta que você tem 82. Porque você está bastante lúcido, né? É a pinga que eu tomo que ajuda. Aí não vejo os tombos, a pinga com jurubeba. Mas é muito importante isso. E eu trabalhei muito tempo, que eu te falei, com o táxi do meu pai, trabalhava com tudo que... Quanto que eu costurei para aqueles
povo do Expresso São João. Fazia tudo o uniforme deles, era eu que fazia lá para eles. Mário, Ditão, Joaquim, Liseu, tudo eu que fazia tudo para eles. Mário Tiburcio. É o Mário, então. Já morreu todo mundo. Ditão. Já. Ditão, tudo, então. E eu trabalhei muitos anos, saí do Cometa, que em 69 apareceu essa oportunidade para abrir serralheria. Mas eu falei, verdade, é serralheria. Eu falei, mas eu não entendo nada de serralheria, eu tô a vida inteira. 69, quantos anos eu tinha? Eu tinha 33 para 69, já tinha quase 40 anos, né? Eu falei, como é que eu vou abrir serralheria se eu não sei que ferro que é esse, que parafuso que é esse, eu não sei nada. Mas como esse sócio meu era um artista, te colocou no caminho. Aí eu falo assim... Quem que era ele? O Leônidas Ferreira da Silva, o nome dele. Mas não era primo do meu pai, a mulher dele era prima do meu pai, mas era um artista. Eu falo para os outros, aquele portão que tem na frente da igreja, do Perpétuo Socorro ali, foi quando ele tinha serralheria na Vargem que ele fez aquele portão ali. E ali abrimos uma serralheria lá naquele barracão de São Antônio de São Mané, pai do Gordo, ali no Ferro Velho, encostado na casa das crianças ali, que hoje tem uma loja lá, não sei do que lá, né? Abrimos serralheria lá. Então, Dodô... E eu não trabalhava no Cometa, saía do Cometa, por exemplo. A 1h, chegava em casa, almoçar, corria trabalhar. A semana que eu pegava uma, cedinho eu ia abria às 6 horas da manhã, já abria a serralheria. Não via a hora de aprender o homem dos 7 instrumentos. E aí eu aprendi, eu devo tudo que o tio que ensinou, o Dair que ensinou a gente, tinha um outro da Vargem, o Edno, né, Leonor? Tudo eu aprendi com eles, aprendi tudo. Que maravilha. Tudo. Aí eu saía para medir serviço, eu saía para fazer orçamento, eu fazia... Porque esse irmão normal dele era bêbado. O João Belo, meu irmão, fica quieto, não vou falar, porque nem adianta, viu? O João sempre jeitão dele, né? Que jeitão dele. Mas aí eu acabei comprando a parte dos dois. Comprei a parte dos dois. Peguei, eu toquei a oficina lá. Hoje, graças a Deus... Hoje ninguém conhece a serralheria do Dodô, né? Hoje eu deixei os dois lá, porque tinha outro... Já deixou a profissão para os dois. Tinha o outro que morreu, o Júlio, né? Que morreu Deus com o tenha. 18 anos, né? Morreu com 18, trabalhava, era um pé de boi o Júlio, né, Cardiano? Falar a verdade, viu? Ali trabalhava, ali lutei. Nós chegamos a ter lá dentro da oficina, depois que eu comprei a parte dos dois, do Lemão e do coisa, entre eu e meus filhos, três filhos e mais os funcionários, tudo, inclusive os 4 do tio Dão, né, que trabalhava lá com nós, né, os 4, né, Cardiano? O Nico, o vô, tudo aquele povo. Cheguei a ter 20 funcionários lá dentro. Ui. E nós trabalhávamos tudo naquela base de escondido para não pagar por mas é a vida, era aquele tempo, né, Dodô? Não é hoje, que hoje é tudo. E hoje o Zé Tatu é serralheiro, o André, que é filho, esse é meu sobrinho, porque é essa tia dele que eu agora agindo, é a tia dele, né? Enfim, o Paulão, que hoje tem aquela coisa da velocidade lá, né? O Sérgio tem a coisa de vende material de construção ali perto da feira. E tem o Lu, que tem a casa de peça ali em frente ao... Onde é que eu tinha oficina ali? E o importante de tudo isso é que você tem uma história para contar. E hoje você contou um pouco dessa sua história. E você teria uma história aqui para escrever um livro, né? Mas o importante é que nós te homenageamos hoje, com respeito. Nós já trouxemos o Mário Alfaiate aqui. Mas eu conversei com ele. Agora você pode contar para ele que você também veio aqui, que não é só ele que é o artista de televisão. Eu encontrei com ele lá no supermercado, lá, ele até me levou em casa com o carro, né? Então, aí nós fizemos uma homenagem para você, nesses seus 82 anos, um homem que trabalhou e trabalha. Hoje você não faz mais nada. Trabalhou. Tá ligado, hein? Não. Tá ligado ainda lá? Tá. Trabalhei mesmo, graças a Deus, viu? Olha, corria tudo. Ei, São João da Boa Vista aqui, eu falo, os outros vêm, às vezes, brincam comigo. O melhor serralheiro de São João da Boa Vista. Eu falo, não,
Não é só serralheiro, não. Fui o melhor alfaiate. Tudo é brincadeira nossa. É isso aí, né? você sempre muito brincalhão, né? Eu vou chorar, vou ficar chorando? Não adianta chorar o leite derramado. Então, e eu brinco com todo mundo que eu falo que não foi o melhor serralheiro. Um dia desses eu estava vendo o placar lá em frente ao Bradesco. O cara veio, mexeu comigo, abraçou o Brasil e chegou. O que era gerente do Banco do Brasil lá há muito tempo, que hoje é que ele tem aquela imobiliária que aluga casa ali perto do Toniza, ali do Toniza, né? Aqui do lado ali o São Pedro, ele é? Então, aí o rapaz falou, ô São Pedro, lembra dele? Falou, lembro, Dodô era um freguesão meu lá no banco. Então cumprimento que é o melhor serralheiro de São João do Banco. Eu falo porque, graças a Deus... Você fez um nome, né? Eu falo para os outros, o Parque das Nações, eu falo para os outros, o Parque das Nações era um pastão. Aí, que nem diz o outro, juntei com o Vadinho, dali nós construímos, 80% de que tem lá foi nós que depois começamos a construir lá pro lado do Mantiqueira, enfim, em outros São João lugares. inteiro tem serviço seu aí. Construí várias. O Paulinho do HP era um freguesão meu que ele fazia casa para vender. O Paulinho fazia para vender. Então era tudo freguês da gente, viu? Não é mentira, não. Não, a gente sabe da sua história. Por isso você está aqui com a gente. Depois que aconteceu do Vadinho abrir o bico aí complicou tudo. Não, né? mas isso faz parte do show da vida. Mesmo assim eu lutei. Fiz tudo que eu pude fazer na vida, tá lá meus 2 filhos tocando oficina. Graças a Deus. Estão lá. Bom, acabou. Acabou? Agora eu vou terminar. E a gente tinha muito mais para contar, mas não dá tempo. O tempo é curto, né? Eu quero agradecer você. Muito obrigado por Meningite trazer você aqui, o Claudio Honor, porque ele deixou os afazeres dele lá na serraria para trazer o meu amigo Dodô aqui, né? Eu quero agradecer você aí na sua casa, que nos honrou com a sua audiência e preferência, que continue sempre preferindo a TV Serra Azul, que ela sempre procura fazer o melhor para você. Eu desejo a você que vocês tenham uma semana abençoada, fique com Deus e Nossa Senhora da Aparecida. Um beijo no seu coração.